sobrenatural é necessário algo: caminhar e andar sobre o natural. Pastor, eu quero profundidade. Seja profundo em Deus. Pastor, eu quero intensidade. Seja intenso no Senhor. Irmãos, nesses dias nós temos vivido como o povo que caminhou no deserto, o povo de Deus, o povo de Israel. A Bíblia diz que quando eles estavam caminhando no deserto, a Bíblia diz que havia algo sobre eles, e esse algo era uma nuvem, como uma coluna de fogo, uma nuvem. E a palavra do Senhor diz que a nuvem andava, o povo percebia que a nuvem andava, ele andava. A nuvem paralisava, o povo paralisava. A nuvem andava, o povo andava. O que isso representa? É a cobertura de Deus. É o que nós temos vivido nesses dias, irmãos. Quantas palavras, mensagens, irmãos, abençoadas da parte de Deus. Ah, pastor, mas foi você que preparou, irmãos. Nós temos ministrado uma série de mensagens, e essa série traga um alinhado em nosso meio, em nosso coração. E talvez você pode pensar: pastor, é fácil, você preparou uma mensagem muito grande e foi quebrando ela em sequências. Não, eu estou vivendo nesses dias o maná diário, a provisão diária. Irmãos, eu quero confessar, quando estava conosco no domingo passado, irmãos, os céus abriu sobre este lugar. E eu confesso, quando eu cheguei ao prédio, cheguei 5 para as 8 da manhã, entrei na minha sala, e ali eu pensei: agora eu vou continuar a minha mensagem, porque durante a semana, segunda-feira, eu já penso: Senhor, o que o Senhor espera de nós? E nada. Tem, muito obrigado. Terça-feira, nada. Quarta-feira, nada. Falei: vou pegar o meu MacBook, vou sentar, começar, e Senhor, fala comigo, toca o meu coração, Senhor, que a tua igreja precisa. Quinta-feira nada, sexta-feira nada, sábado começou a me bater um desespero. Falei: Senhor da glória, fala comigo, pelo amor de Jesus. Irmãos, eu cheguei na minha sala e comecei, falei: Senhor, e nada, irmãos. Eu curvei minha cabeça, coloquei um louvor, debrucei sobre a mesa e falei: Senhor, eu não quero, Senhor, uma obra humana. E ali o Senhor começou a ministrar o meu coração. Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso com você nessa manhã? Irmãos, porque o meu coração tem queimado nesses dias sobre aquilo que nós vamos viver, sobre aquilo que nós vamos experimentar. Deixa eu te falar algo: eu serei testemunha na sua vida sobre aquilo que o Senhor vai fazer, e eu creio da parte de Deus. Porque algo sobrenatural de Deus vai ser liberado sobre essa igreja. Há uma nuvem sobre este lugar, os céus estão sobre este lugar. Sabe, irmãos, eu quero te fazer um convite nesses dias de jejum, nesses dias de intensidade. Quantos irmãos eu já vi jejuando? Jejuar pela casa própria, pela causa na justiça, pelo emprego, jejuar pela circunstância, jejuar por isso, jejuar por aquilo. Mas deixa eu te falar algo: são jejuns que muitas das vezes estamos mais preocupados em alcançarmos as bênçãos do Senhor do que a sua própria presença, do que a sua própria face. Sabe, irmãos, o tema deste jejum é 21 dias conectados à mesa, mas com um propósito, com um objetivo. E talvez você pode pensar: mas pastor, o que é jejum? Jejum não é dieta espiritual. Jejum, ele também não é um ritual religioso que o crente ele precisa colocar na sua agenda. Irmãos, jejum também não é nenhuma tentativa de tentar convencer a Deus. Não, pastor, eu vou me sacrificar, eu vou jejuar, da meia-noite às 6 eu não vou comer nada, pastor. Nesse horário, olha, eu estou evitando, mesmo se estiver acordado.
a fim de tentar convencer o Senhor de algo. Irmãos, nós não precisamos convencer o Senhor, Ele já os conhece. Mas a questão é que tempo de jejum é tempo de decisão, de decidir buscar a face de Deus. Quantos querem ver a face de Deus nesses dias? Sabe, irmãos, isso tem a ver com intensidade, não tem a ver com passar fome, não tem a ver com privação, não tem a ver com sacrifício, porque o maior sacrifício não fui eu, o maior sacrifício foi Ele na cruz do Calvário. O sacrifício já foi posto sobre a minha e sobre a sua vida. Mas se eu quero experimentar, se eu quero me aprofundar nesse sacrifício, ter revelação, é necessário que a nossa carne morra, que o nosso ego diminua. Irmãos, tempo de jejum é tempo de você enfraquecer a sua carne. Será que tem crente carnal aqui, irmãos? Só em outras igrejas, aqui não, né, irmãos? Queria convidar você a abrir sua Bíblia. Achei que era oferta. Aleluia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Eita glória. Curso de maturidade, próxima turma em breve, irmãos. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Muitas das vezes nós estamos buscando, muitas das vezes nós estamos clamando, e parece que o céu está fechado, o céu parece que está de bronze. Mas Senhor, por que Tu não me ouvistes? Pai, porque o Senhor não ouve o meu clamor, o meu desespero? E a palavra do Senhor diz que nós devemos chamá-lo, nós devemos buscá-lo, mas não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz: aquele que chama pelo meu nome se humilhar. Sabe, irmãos, humilhar significa reconhecer. Talvez muitos irmãos se apegam a um versículo, diz que os humilhados serão o quê? Exaltados. Aí esses dias o irmão me ligou e falou: pastor, você sabe me dizer se a fila da exaltação já começou? Porque eu estou aqui, estou só na humilhação ainda. Que hora que vai começando essa fila? Porque humilhado eu já estou. E muitos pensam: aleluia, agora a exaltação vai ser tremenda, porque a humilhação que eu estou passando não tem cabimento. Sabe, irmãos, humilhar é reconhecer que você precisa de Deus. Humilhar é você não ser autossuficiente. Quantos podem levantar da sua cama pela manhã normalmente? Alguns até travam, parece, quando vai se levantar. Mas quantos podem, irmão, se levantar da sua cama normalmente pela manhã? Isso é tranquilo. Tem alguma regra? Primeira coisa, vai abrir o olho, vai virar de lado, vai sentar. Existe alguma regra? Não, é simples. Por quê? O que se chama isso? Autossuficiência. Mas talvez você pode fazer algo pela manhã. Quando você abrir os seus olhos, falar: Senhor, eu sei que o meu físico permite isso, eu sei que o meu corpo, meu organismo, ele tem essa condição. Mas posso te falar algo? Eu só posso fazer isso porque a Tua mão permite, porque a Tua graça me basta, porque o Senhor me sustenta. O que é isso? É alguém que não é autossuficiente. Ele sabe que ele pode, ele sabe que ele tem até o direito, a permissão, mas ele reconhece que existe uma soberania acima, que existe uma grandeza muito maior. O que isso significa? Eu dependo da graça, eu dependo da misericórdia do Senhor.
Sabe quando o seu jejum vai começar? Quando o orgulho começar a quebrar, quando o orgulho começar a entrar em destroços, é aí que o Senhor começou a agir, é aí que o Senhor começou a trabalhar. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em Tiago capítulo 4, verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas o que Ele dá aos humildes, irmãos? O que Ele dá aos humildes? Graça. Graça é reservada para os humildes. É o que a palavra de Deus diz. Porque o orgulho, ele vai fechar os céus, mas a humildade, ela tem o poder de abrir. Alguns domingos atrás nós ministramos, alguns irmãos também falando no momento da oferta, ministrar a respeito da multiplicação dos pães. Jesus com pães e peixes na mão, eu poderia falar: Senhor, está repreendido, o diabo está furioso, vou declarar, está amarrado, isso aqui não vai dar certo não. Não, Senhor, graças eu te dou. E o que houve? Multiplicação. O que houve? Céus abertos. Por quê? Humildade. Sabe, irmãos, não pense nessa manhã que toda a humilhação que você passou, você vai receber exaltação da parte de Deus, porque a palavra de Deus diz que não é aquela humilhação que você se coloca, não é aquela humilhação que o mundo te oferece, não é aquela humilhação por falta de sabedoria, falta de conhecimento, mas a palavra de Deus diz que aquele que se faz humilhado pelo meu nome, esse sim será exaltado, esse sim será engrandecido. Mas para isso, o que é necessário? Se colocar na posição. Você entrou numa posição, não é alguém que te empurrou, não é alguém que te jogou numa situação, como a história da mulher com o marido. Eles estavam num parque, e havia um homem muito rico, e no meio desse parque havia um lago cheio de crocodilo. E o homem falou: olha, o negócio é o seguinte, o homem que conseguir atravessar esse lago aqui e sair vivo do outro lado, eu vou dar $100.000. Aí do nada o silêncio, do nada um homem caiu, e o homem começou a nadar, atravessou, chegou do outro lado. A pessoa falou: o que aconteceu? Ele falou: eu não sei. E a esposa: amor, glória a Deus, você conseguiu. Ele: eu consegui, amor. Ela: parabéns. Ele falou: não, mas eu não pulei. Ele: eu sei, foi eu que te empurrei. Era ali para nós ganharmos algo. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos em circunstâncias que foi o mundo que te empurrou, estamos em circunstâncias que alguém te colocou, e você passa por maus bocados. Você acha: agora é o Senhor quem vai fazer. Não, a palavra de Deus diz: aquele que se humilha pelo meu nome, aquele que se coloca à condição. Creia nisso, irmão. São dias de buscarmos intensidade no Senhor. Há uma palavra de Deus sobre essa igreja, há uma palavra de Deus sobre o seu casamento, há uma palavra de Deus sobre os seus filhos, e isso é profético. Pastor, por que profético? Porque ainda não aconteceu. Mas fala a pessoa que está ao seu lado: mas ainda vai acontecer. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Salmo, capítulo 27, verso 8. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha face. Buscarei, pois, Senhor, a tua face. Irmãos, a quem remete esse versículo? Ao salmista Davi. Então o salmista Davi aqui, irmãos, o que ele está expressando? Um desejo profundo, não de receber bênçãos, não de milagres, mas um desejo profundo em buscar a presença de Deus, em buscar a face de Deus. Irmãos, eu me recordo, foi no ano, não vou recordar exatamente o ano, mas se me falha a memória, deve ter sido entre 2000 e
16 ou 17, nós estávamos num tempo como esse de jejum. Irmãos, e muitas das vezes nós não percebemos, em alguns momentos nós entramos em um piloto automático. Do mesmo jeito que você sabe o horário que você entra, você sabe o horário que você sai do seu trabalho, o horário que você tem que se levantar, você tem uma rotina. Tem ou não tem, irmãos? Muitas das vezes essa rotina, ela se estende, e ela se estende para a sua vida ministerial. E aí então você levanta, às vezes ora por orar, porque se não orar você acha que vai ser castigado. Muitas das vezes você vem para a igreja por vir, porque faz parte da sua agenda, faz parte da sua rotina. E muitas das vezes entramos neste piloto automático e perdemos a sensibilidade daquilo que é importante, daquilo que é primazia. Porque, irmãos, buscar a face de Deus é diferente de buscarmos respostas, é diferente de buscarmos bênçãos. Muitos vão buscar milagres, outros portas abertas, outros soluções de problemas. Mas Deus, Ele deseja algo maior. Deus deseja um relacionamento. E nesse ano de 2017, 16 ou 17, irmãos, eu já envolvido na liderança há muito tempo, e eu entrei num piloto automático. Tempo de jejum, então vamos jejuar, vamos fazer uma leitura de um livro, e vamos compartilhar nas casas, e tudo segue, entrou numa rotina. E glória a Deus, que a graça dele me alcança. E chegou o momento de definir os alvos de jejum. Irmãos, e bota alvo. Se a gente fosse falar, você tem alvo para jejuar? Fala, pastor, pega o pergaminho aí que agora vai ser grande aqui. Tem papel e caneta aí suficiente? Irmãos, o Espírito Santo me incomodou fortemente, porque nós, como somos líderes, se nós não nos atentarmos, nós deixamos de viver o evangelho para Deus e passamos a viver o evangelho para pessoas. E não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que vivamos intensamente para Ele. Devemos amar os irmãos? Claro. Devemos investir, irmãos? Com certeza. Mas os irmãos não é o seu alvo. O seu casamento não é o seu alvo, os seus filhos não é o seu alvo, mas pastor, exato, o meu alvo e o seu alvo se chama Jesus Cristo. É primeiro Ele que nós vamos buscar, é primeiro Ele que nós vamos correr atrás. E as demais coisas, pastor, não se preocupe, que a palavra do Senhor diz que é elas quem vão te perseguir. Enquanto eu persigo o Senhor, as coisas do Senhor me perseguem. Eu avanço, as coisas avançam. O que isso significa? Relacionamento. O que isso significa? Primazia de Deus, primícias. Irmãos, e naquele jejum os irmãos, não era pastor, era pastor em treinamento, e os irmãos, pastor, qual é o seu alvo? Eu também quero orar junto por isso. Eu falei, mano, só tem um alvo. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Meu alvo desse jejum é ter uma experiência com Deus. Irmãos, não me peça, falei para os irmãos, não me peça para jejuar pela sua vida, não orar, porque eu preciso me conectar com Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Irmãos, e foram 21 dias buscando a face de Deus, porque muitas das vezes, irmãos, nós vamos para um congresso, uma conferência, para receber uma palavra, para você multiplicar essa palavra. Eu receber um conselho para eu multiplicar esse conselho, é como se fosse uma linha de produção. Eu parei, Senhor, eu preciso receber isso e viver. Eu preciso chorar na tua presença, eu preciso me quebrantar, eu preciso me arrepender, eu preciso da essência do primeiro amor, que é o Senhor. Isso, irmãos, é relacionamento, e isso destravou todo o restante. Irmãos, as células cresceram, as redes multiplicaram, novos líderes foram levantados, novos anfitriões foram levantados, muitos irmãos do nosso meio tiveram milagres financeiros,
mas o meu alvo era a presença do Senhor. Sabe, irmãos, nós temos muitos motivos, muitas oportunidades, muitas coisas que devemos buscar, mas eu te dou um conselho nessa manhã, orientado segundo a palavra de Deus: busque primeiro o Senhor. Sabe, não jejue por jejuar. Ah, pastor, eu vou jejuar, está todo mundo jejuando, se eu não jejuar vai ficar chato para mim. Não, irmãos, seja intenso. Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, isso é palavra de Deus, isso é promessa. Palavra de Deus não erra, palavra de Deus não tarda, tudo é perfeito e formoso no seu tempo. E este é um tempo que o Senhor está resguardando, o tempo que o Senhor está separando para a igreja, uma nuvem espiritual. Irmãos, estamos envolvidos com tantas coisas naturais, mas esses são os dias que nós devemos buscar algo espiritual da parte do Senhor. Pergunta ao pessoal que está ao seu lado: pelo que você irá buscar? Quem busca as mãos de Deus recebe bênçãos. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Mas quem busca a face de Deus, ele não encontra somente as bênçãos, mas ele encontra o próprio Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para buscarmos. E se nós voltarmos um pouco aqui, irmãos, lá em Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar, buscar a minha face e se converter. Irmãos, muitos irmãos confundem o evangelho da graça de forma errada. Não, pastor, eu estou na graça, eu posso pecar, eu posso errar e depois eu peço perdão, porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então tudo eu posso, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Cristo, Ele é amor, Deus, Ele é amor, e Ele não veio somente pregar e expressar o amor, mas Ele também veio para declarar o arrependimento. O Evangelho é conversão, Evangelho é arrependimento. Evangelho não é: ai Senhor, me dá, Senhor, glória a Deus, agora eu sou bom, eu sou tão amado, eu sou tão precioso, e o Senhor morreu na cruz por mim, e eu sou, e eu sou, e eu sou, e eu sou. E aonde Ele está? Aonde Ele opera? Aonde Ele realiza? E passamos a viver o Evangelho, um estilo de vida, uma conduta, que é o eu no centro de tudo. Se eu estiver bem, eu adorarei. Se eu estiver bem financeiramente, eu dizimarei. Se eu estiver bem, eu farei tal coisa. Mas e Ele? E o que Ele fez? O que Ele está fazendo? O que Ele ainda vai fazer? O Evangelho não é sobre mim, o Evangelho é sobre Cristo, e por isso que a palavra do Senhor diz: não basta somente buscar, não basta somente jejuar, não basta somente se humilhar e nem orar, mas é necessário conversão, é necessário arrependimento. Sabe, irmãos, arrependimento é limpeza espiritual, é realinhamento de coração, de rota, de percurso. Irmãos, quantos precisam se arrepender de algo nessa manhã? Eu levantaria o meu corpo inteiro. Todos nós, porque somos falhos, somos homens e errantes. Não pense que, pastor, é meu 48º jejum.
Pastor, eu já tenho minha carteirinha de batismo, foi 1900 e bolinha. Irmãos, você pode ter se convertido em 1800, você pode ter se convertido ontem. Ainda hoje, ao acordar, você precisaria da graça de Deus. Você ainda teria novos caminhos para se arrepender. Sabe, é sobre isso que o Evangelho ministra. Olha o que a palavra de Deus diz em Joel 2,12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Isso é que o profeta Joel diz. Mas qual é o cenário? Nós vemos que nos capítulos anteriores o profeta, ele descreve uma praga devastadora que houve. Então o povo estava em calamidade financeira, física, espiritual e emocional. O povo estava o quê? Abalado. Mas quando o profeta Joel declara, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Irmãos, o que isso quer dizer? Que não importa a circunstância que você está, não importa. Alguém algum dia já viajou e errou alguma saída na highway? E quando você erra e está bem próximo ao retorno, você fala, e quando você tem 20 quilômetros para frente de retorno? Aí você pensa, eu tenho 20 quilômetros para ir, eu tenho mais 20 quilômetros para voltar. Aí você fala, meu Deus, lá se foi quase meia hora. Mas o que a palavra do Senhor diz é, que ainda que você tenha andado 20, 40, 100 milhas, convertei-vos a mim. Ainda dá tempo. Sabe, o Senhor estava dizendo, ei, volta para mim. Sabe, irmãos, com esse versículo nós não estamos aqui para ser o pregador do caos. Se prepara, seja os lombos, que agora o negócio vai estremecer. Não. Há momentos que o Senhor ele vai trazer exortação sim sobre a igreja. Mas qual que era a condição? A palavra, o profeta, Deus usou Joel para falar com aquele povo, porque aquele povo estava debaixo de caos. Então ele falou, se jejuar, choro e pranto. Irmãos, a melhor coisa é você jejuar sem uma causa específica, porque isso aponta que não há necessidade. Então o profeta falou para aquele povo jejuar, porque havia calamidade. Não condicione jejum com caos. Você pode jejuar louvando e agradecendo e pastor, não tem nenhuma imperfeição, não tem nada de errado, está tudo muito bom, está tudo muito maravilhoso, está tudo indo muito bem. Irmão, jejum é relacionamento. Relacionamento não é só quando está bom ou só quando está ruim. Relacionamento, ele é o tempo todo. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo? Quantos estão compreendendo? Eu falo, pessoal, do seu lado, essa palavra é para você. Sabe, irmãos, é tempo de receber. Jejum é tempo de perdoar. Jejum, ele é tempo de purificar, de trazer práticas que muitas talvez delas foram perdidas. Muitas caíram no esquecimento, outras perderam o prazer. Ainda há tempo. Pastor, por que ainda dá tempo? Porque não há nenhum pecado, não há nenhuma prática, não há nenhuma direção errada que possa ser maior do que a graça e o amor derramado na cruz. Então há tempo para todas as coisas.
E este é o tempo que o Senhor ele tem reservado para a igreja. É o tempo que o Senhor ele tem preparado para a igreja, para entregar. Sabe, creia nisso nesses dias. Nós estaremos, irmãos, jejuando por 21 dias. Quantos homens, mulheres de Deus tiveram experiência quando jejuaram? Esther, uma nação inteira foi poupada porque ela decidiu jejuar. Daniel, um reinado, decidiu jejuar. A igreja primitiva de Atos estavam debaixo de perseguição, então eles se reuniram e oraram, jejuaram, e o Senhor então enviou. Sabe, creia nisso, irmãos. Não espere o caos para jejuar, não espere a calamidade. Jejuar é tempo de intensidade no Senhor. Cristo ele não veio somente para pregar o amor, mas também para expressar. Mas quem entende, irmãos, que é amado, quem recebe a graça e o amor, não tem como não se converter, não tem como não se arrepender, sabendo com tudo aquilo que Ele tem preparado para você, sabendo com tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. Irmãos, não é sacrifício. Hoje eu estava aqui na bateria, eu falei, foi para a Duda, meu Deus, fazia tempo que eu não sentia um nervoso, um friozinho na barriga. É a primeira vez que eu toco esse troço na minha vida. E eu não toquei para a igreja, eu não toquei para os irmãos, eu estava louvando o Senhor, eu estava servindo ao Senhor. Senhor, me usa sobre tudo, sobre todas as coisas. Se eu quiser usar talento que eu não tenho, o Senhor me dê, me capacite. Se o Senhor quiser usar a minha voz, usa. Quer usar o meu corpo? Usa. Eis-me aqui. Sabe, irmãos, compreenda isso da parte de Deus. O evangelho da graça não é apenas receber sem merecer. Muitas das vezes nós chegamos a uma célula, chegamos a um culto, sempre esperando receber. Lembra da propaganda da Danoninho? Me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho. Me dá, me dá, me dá e me dá. O evangelho, irmãos, é entregar, entregar e entregar. É ao contrário. Por quê? Para que a graça de Deus, ela não se torne vã. Porque a graça de Deus, ela não se disperse sobre a sua vida, mas você esteja atento, que você possa refletir. Talvez você chegou nessa... Os irmãos estão tristes, irmãos? Talvez vamos pensar, nossa, eu vou receber uma palavra de ânimo hoje. Olha, o pastor fala que eu sou muito amado de Deus. Deixa eu te falar, você é amado de Deus, você é amada de Deus. Mas o Senhor, Ele te ama tanto, que Ele preparou um caminho para você, que Ele tem um propósito para a sua vida ser estabelecida. Isso é amor. Só que a Bíblia diz que o propósito, o caminho de Deus, ele é estreito. Mas esse caminho estreito, ele te leva a um destino, ele te dá um propósito. Esse propósito se chama eternidade. Mas existe um outro caminho, onde esse caminho ele é amplo, ele é largo, ele é fácil, mas ele te leva à perdição. E a questão é, qual caminho nós vamos escolher nesses dias? O atalho, que é mais simples, mais fácil? Muitos irmãos acham que, principalmente quem é novo convertido, não, agora vem para Jesus que agora vai ficar tudo mais fácil. Você vai ver, virar crente é muito fácil, é coisa, não teremos mais problema. Se eu estou passando, eu vou falar, mentira. Mentira. Se eu estiver passando perto, eu vou fazer algo desse tipo. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz: lutas, tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu as venci. Quem? Cristo. Se Ele venceu, eu também venci, porque eu estou nele e Ele está em mim.
Então, contudo, nada disso pode me paralisar. Nós aprendemos domingo passado: tribulações, perseguições, angústias, trevas, circunstâncias adversas, não é para paralisar o propósito, mas é para alinhar, é para fortalecer, é para amadurecer. Amém, irmãos? Essa semana, quarta-feira, nós estávamos almoçando com um casal. Eles começaram a compartilhar sobre financeira, empresa, projeto, algumas coisas. E eu senti da parte de Deus. Eu fui preparado para comer carne, irmãos. Fui preparado para almoçar, para ter papo, dar risada, comer carne. Mas glória a Jesus que o Espírito dele está em mim. E a vida dentro de mim, por Ele. E eu comecei a compartilhar, a ministrar. Eu fui percebendo o céu se abrindo, algo se fazendo. Irmãos, quando nós chegamos em casa, a gente recebeu uma mensagem do casal: pastor, recebemos um milagre de tal coisa. Pastor, recebemos outro milagre disso aqui. Aí eles foram no mercado, minha esposa estava junto. Pastor, encontrei um dos managers lá, o dono da empresa, sei lá o que era. Encontrei, estava no mercado, fechei mais um contrato. Eu falo, aleluia. Irmãos, quando os céus estão abertos, espere coisas grandes do Senhor, porque o Senhor vai fazer. Agora está pensando em repassar trabalho. Antes não tinha, agora está sobrando. Mas o que é isso? Favor e graça de Deus. Se prepare, irmãos, nesse tempo de jejum. Eu quero ser testemunha sua nesse jejum, dos feitos de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? O objetivo nessa manhã não é que você saia daqui, meu Deus, vou jejuar, senão vou ter caos. Não. Há momentos que nós precisamos estar refletindo no Senhor. Se você fosse passar por uma avaliação, se é que existisse isso, uma avaliação cristã, uma prova hoje, de crente, como que você sairia? Primeira pergunta é: como está o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você se dedica ao Senhor? Vem cá, Duda. Vem cá, Duda. Quanto tempo? Qual foi a sua última experiência com Deus? Sabe, irmãos, isso define o nosso relacionamento. Quanto que eu ouvi Deus falar claramente pela última vez? O que isso impactou na minha vida? Esse testemunho, o que impactou na vida de outros? Porque até onde eu sei, não tem nenhum monge que vive numa colina isolada aqui. Todo mundo se relaciona. O que isso trouxe vida na pessoa que te cerca, na pessoa que está ao seu lado? Creia nisso, irmãos. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Os céus não estão de bronze. Os céus não estão fechados. O que precisamos é nos posicionar diante de Deus, de buscarmos a face, de buscarmos a presença. Pastor, mas dá trabalho, mas dá frutos. Andar com o Senhor é uma vida frutífera em todas as áreas. Amém, irmãos? Queria orar por você nessa manhã. Se coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Sabe, nessa manhã seja você e o Senhor. Permita que o Espírito Santo traga ao seu coração. Permita que Ele cative a sua mente nessa manhã. Dê entendimento. Peça para o Senhor nessa manhã te mostrar.
Qual verdadeiramente é a origem do seu problema? É falta de dinheiro? Ou é falta de fé? É tristeza? Ou é a ausência do amor de Deus? É enfermidade? Ou é falta de manifestamento da cura e do poder de Deus? Oh, Espírito Santo de Deus, oh Senhor Jesus, nos leve a meditar, Senhor, nessa manhã. Tire, Senhor, de toda zona natural, de toda a natureza humana. Abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos, me dê discernimento, que eu possa enxergar como o Senhor quer que eu enxergue, que eu possa ouvir como o Senhor quer que eu ouça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Enche os nossos corações, enche as nossas vidas, que sejam dias de renovo, de restauração, de plenitude, Pai, de pisarmos, Senhor, em terras que foram assoladas, e sobre essas terras iremos plantar e frutificar. Pai, nesses dias nos leve a alcançar lugares nunca chegou antes. Pai, experiências nunca experimentadas antes. Cremos, Senhor, que Teu Espírito pode, a Tua palavra, o Teu poder é derramado sobre a Tua igreja. Um novo nível de maturidade espiritual será derramado sobre nós. Um tempo de consagração, de consagrar os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos lábios, de consagrar os nossos corações. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, abra sua boca, quero ouvir o seu sussurro. Comece a falar com o Senhor nessa manhã. Comece a se relacionar com Ele. Ainda que o jejum ainda não começou, ele começa amanhã. Mas pergunte ao Senhor o que o Senhor espera de você. Diga a Ele: Senhor, eu não quero fazer o que eu acho que é correto, o que é certo, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, ainda que muitas das vezes possa ser contraditório à minha natureza, ainda que muitas vezes possa ser contraditório àquilo que eu penso, que eu imagino, ou que eu acho que é certo, mas que acima de tudo, que seja a Tua vontade em mim, que acima de tudo seja o Senhor operando, que acima de tudo seja a Tua face e a Tua presença sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Sabe, creia nisso, algo da parte de Deus a ser liberado sobre nós. O jejum, o tema do jejum é 21 dias conectados à mesa com propósito. Há propósito de Deus ser estabelecido sobre isso. Na próxima sexta-feira, Pastor Márcio, que é o autor desse livro também, nosso líder espiritual, ele estará conosco aqui na sexta e no sábado,
Então na próxima sexta-feira nós não teremos a célula, nós teremos um encontro aqui marcado no prédio da igreja, um tempo profético, de oração, um tempo de consagração, de intensidade. Há uma palavra do Senhor a ser liberada sobre nós, amém? Não fique de fora, irmãos, não permita ser roubado, esteja aqui para receber daquilo que o Senhor tem para você, amém? Glória a Deus. Bom dia, Vaine.